Hoje é o dia que separa os bunda moles daquelas pessoas determinadas. Afinal de contas, é o primeiro dia do ano, onde muitas pessoas irão acordar tarde, irão levar esse dia muito mais ou menos, porque é assim que ela vai levar o resto do ano dela. Agora, tem outras pessoas que já acordaram cedo e estão preparados para analisar o mercado. Entender quais são as próximas movimentações, entender como que estão os seus investimentos, olhar para as suas estratégias. E, meu caro, você pode ter certeza que uma pessoa que acorda com esse apetite no primeiro dia do ano, o sucesso ele é inevitável. E por conta disso, a gente vai analisar o mercado, vou te explicar qual que é a minha visão para o ano de 2026, afinal de contas, estamos no nosso primeiro dia e a gente pode sim setar as nossas expectativas para esse ano. Mas para isso, a gente precisa olhar para alguns dados e é sobre isso que nós vamos falar na análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele é relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, eu quero reviver algumas coisas que aconteceram em 2023 para que você veja como que os dados eles são extremamente importantes. Essa daqui é uma comunidade minha, tá? Quando eu iniciei todo esse projeto aqui dentro do YouTube, isso acontecia ali dentro do Facebook, foi aqui que deu origem até mesmo à carteira Rumo ao Milhão. Mas eu quero que você veja uma publicação que eu fiz no dia 21 de novembro de 2022. É onde eu falava sobre um indicador. Galera, nos dados on-chain estamos vendo com clareza movimentações de dor no mercado. O pânico nesse final de semana levou o Soper às mínimas de 2018. Guarda o nome desse indicador que a gente vai falar sobre esse indicador. Foram 4,4 bilhões realizados em prejuízos, em vendas causados ali, e a gente sabe que isso tudo aconteceu por conta da FTX. Eu ainda comento aqui embaixo, o rombo da FTX é grande, mas não ache que o mercado ele vai acabar. Já teve eventos piores. Porque aqui nesse momento que a FTX estava quebrando, lá em 2022, muitas pessoas estavam desesperadas, acreditando que o mercado ele tinha simplesmente colapsado. Mas em todos os bear markets, a gente sempre tem essa grande queda, onde algo parece que vai implodir e o mercado ele vai simplesmente derreter até zero. Bom, e aí eu quero que você veja uma postagem que foi feita dia 23 de janeiro de 2023. Olha só, no final de novembro de 2022 eu estava falando sobre o caos que estava acontecendo e que eu não achava que nós iríamos muito mais fundo. Inclusive eu falo aqui, ó, estamos claramente chegando perto do fim da capitulação. Quando será o fim? Não sei a data, mas nós estamos próximos. Olha só, eu não consigo analisar o calendário e entender qual dia que vai acabar o bull market, qual dia que vai acabar o bear market, mas eu consigo analisar os dados e entender em qual região nós estamos. E claramente nós estávamos dentro da fase de capitulação. Se você for buscar e entender como que funciona essa fase, toda a teoria por trás disso, você vai ver que existe um evento final, aquele evento de dor máxima na fase de capitulação. E quando a FTX quebrou, para mim estava claro que aquele era o evento de dor máxima que nós tínhamos. Eu não sabia quando ia ser o final da capitulação, mas está escrito aqui uma prova de um print exatamente de uma comunidade de 2022, aonde nós estávamos próximos. Quando isso acontecer, não sei. E aí, dia 23 de janeiro de 2023, eu faço esse outro post aqui ó, dentro dessa comunidade. Na minha opinião, o fundo das criptos foi confirmado. Não ache que a bull run ela vai vir logo agora. Afinal de contas, algumas pessoas acham que a gente já vai sair de uma maneira bem rápido. Acho improvável o preço voltar em 15 mil dólares, mas acho impossível o BTC buscar 10 mil dólares. Sim, foi ousadia escrever impossível aqui, mas era uma coisa que estava na minha visão naquele momento. Saímos da fase de capitulação com confirmação do Soper. Lembre-se, o Soper tinha dado o sinal de dor máxima dentro do mercado e o Soper tinha mostrado que a gente tinha saído de fase de capitulação.
E a gente vai mostrar exatamente como que está o Soper nesse momento e eu vou te explicar como que a gente vai utilizar ele ao nosso favor. Mas um fato claro é que se você utilizar os dados ao seu favor, desde que você entenda como que eles funcionam, você consegue sim identificar as regiões de fundo e a região de topo, bolar estratégias para isso e fazer ótimos investimentos. Quem pegou tudo isso daqui lá em 2022 e 2023 sabe o quão valioso isso foi. Bom, antes da gente falar do Soper, vamos falar sobre alguns dados. Primeiro ponto, quando a gente olha para a performance do ciclo, esse ciclo que nós estamos vivenciando é a linha preta, nós entregamos o que o mercado ele tinha para entregar. Quando a gente olha para isso daqui sem ver o preço, somente a linha, nós estamos vendo que o mercado ele enfraqueceu. A partir desse momento aqui, a gente viu um topo não tão mais alto do que o anterior e a gente já está começando a ver um fundo bem próximo desse fundo anterior. Isso daqui, meu caro, significa que o ciclo ele já está em exaustão. O que nós podemos esperar são novas quedas. Se a gente olha ali e compara com ciclos passados, a gente vai ver que até em termos de timing a gente bateu o topo histórico ali no mesmo time, tanto do ciclo passado quanto do ciclo anterior também. O que nós podemos esperar é um bear market pela nossa frente. O porquê que nós podemos esperar isso? Bom, se a gente olha para a quantidade do supply que está na mão dos principais investidores, e esses são os caras que vão fazer a lei da oferta e da demanda trabalhar ao favor do preço do Bitcoin. Se eles quiserem segurar suas posições, a gente vai ver o famoso supply squeeze. A gente vê o preço subindo. Basta sair alguma notícia, pipocar alguma coisa na mídia que a gente vai ver o preço subindo. Agora, quando esses caras estão vendendo, meu caro, pode pipocar o que for que o preço ele não vai subir, porque esses caras eles têm muita, mas muita pressão de compra ou de venda. Quando eles estão segurando o seu supply ali, a gente sempre vê o mercado subindo. Quando eles estão vendendo, a gente vê o mercado caindo. Se a gente olha aqui para esse ciclo, a gente vai ver que esses caras, ali na fase de capitulação em 2022, eles detinham 74% do supply. A FTX ali quebrou, a gente continuou com 77% mais ou menos dentro dessa região. Houve um aumento ali um pouco ao longo do ciclo, onde a gente chegou a bater 80% de Bitcoin na mão desses players. Eles distribuíram, sim, realizaram lucro, a gente teve reacumulação acontecendo no final de 2024, depois distribuição, reacumulação e a gente está vendo distribuição mais uma vez. Quando a gente olha para a quantidade de supply que está na mão desses players nesse momento é de 68%. Isso significa que eles diminuíram muito a quantidade de bitcoins que eles detêm. Uma distribuição muito forte que ela ainda está acontecendo. Nos últimos dias deu uma cessada, mas quando a gente olha no consolidado aqui, desde julho, a distribuição ela está acontecendo. Essa distribuição é o que marca essas grandes realizações de lucro. E olha só, tem um conceito que ele é simples e que você tem que levar isso para o resto da sua jornada como investidor. Quando a gente tiver as maiores realizações de lucro da história, significa que grandes players estão saindo. Quando a gente tiver as maiores realizações de prejuízo da história, significa que pequenos players estão saindo. Quando grandes players estão saindo, você deve sair também. Quando pequenos players estão saindo, você deve entrar, porque lembre-se, o supply ele troca de mão. Se os grandes estão saindo, quem está comprando é os pequenos. Se os pequenos estão saindo, quem está comprando é os grandes. E você quer jogar esse jogo com os grandes players. E grandes players não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, tá? Eu conheço muito sardinha que tem milhões investidos, pessoas que não sabem o que elas estão fazendo nos investimentos. O lance de a gente falar grande ou pequeno investidor é o seu conhecimento e não a quantidade de dinheiro que você tem. Essa quantidade é apenas uma consequência no passar do tempo. Quantos milionários a gente não vê operando no mercado cripto e você conhece muitos que não sabem o que estão fazendo. Não sabem um bom momento de comprar e um bom momento de vender. E você consegue tirar isso como conclusão. Então, sardinha é sobre o seu mindset e não sobre a quantidade de dinheiro que você tem. Bom, altas realizações de lucro aconteceram, você vai entender o porquê que eu estou te explicando tudo isso antes da gente chegar no Soper.
Quando a gente olha para essas realizações, elas fazem com que o NUPL ele caia. NUPL significa Net Unrealized Profit Loss, ou seja, o valor de lucro não realizado. Se o NUPL ele está subindo, significa que os players não estão realizando lucro. Se ele está caindo, significa que os players estão realizando lucro. Inclusive, quando a gente olha para o topo de janeiro de 25, a gente tem o NUPL mais alto do que o topo de agosto de 2025, porque se a gente olhar o que aconteceu, a maior realização de lucro da história, ela aconteceu exatamente nesse primeiro topo que nós tivemos ali entre 24 e 25. Aqui foi onde a gente teve a maior saída dos players, é onde a gente identifica as zonas eufóricas, por exemplo. A capitulação ela se dará quando o mercado ele estiver sem lucro. A fase de capitulação ela é um evento onde muitas pessoas vão sair do mercado e outras pessoas elas não terão mais lucro. Então a gente vê que o mercado ele está leve, desalavancado. Essa é a famosa fase de capitulação. Você acredita que tem pessoas rodando Bitcoin desde 2010, mas a real é que não tem. Quem tem Bitcoin desde 2010, na verdade, é quem perdeu as suas chaves, quem não tem acesso àquilo. Porque se a gente olha para os dados, a gente vê que a maioria das pessoas elas vai vendendo ao longo do tempo. E a gente não precisa trabalhar no achismo. Esse gráfico nos mostra isso. Olha só, nesse gráfico a gente consegue ver a quantidade de Bitcoins, por exemplo, que foram comprados lá nos 15 mil dólares. A gente chegou a ter ali, ó, consolidações de 737 mil bitcoins sendo comprados lá por volta dessa região dos 15 mil dólares, que é essa marcação aqui. Eu quero que você veja o que foi acontecendo ao longo do tempo. Chega em um determinado momento que a gente já tem 363, outro determinado momento que a gente já tem 280 bitcoins. Nesse momento aqui, ó, a gente tem 248 mil bitcoins. O que isso significa? Que dos 700 que foram comprados em 15 mil dólares, só restam 200, porque os outros 500 já foram vendidos. E se a gente estica esse gráfico aqui, você vai ver que quanto mais para trás a gente volta, menos supply vai tendo naqueles preços. Então aquela história que vendem para você, compra Bitcoin e holda por 10 anos, cara, ninguém holda o Bitcoin por 10 anos. Todo mundo vende, todo mundo realiza. Chega em um determinado momento que todo mundo sai do jogo, porque você entra no jogo para multiplicar dinheiro, para enriquecer na vida real. Tem alguns players que sim, vão querer holdar isso pro resto da vida, ficar milionário no metaverso, talvez comprar um terreno, uma mansão e um macaco dentro do metaverso e achar que isso é ser milionário. Para mim não é, cara. Para mim é ter liberdade financeira, prover conforto para minha família, segurança, cara, poder ir num restaurante, comer o que você quiser sem olhar para o cardápio, sem olhar para o preço do cardápio, sim para os ingredientes, escolher o hotel pela vista, o quarto pela qualidade, não pelo preço, entende? Eu quero usufruir disso na vida real. Eu quero aproveitar a minha vida enquanto eu ainda sou jovem, meu caro. Você acha que o quê? Eu quero guardar alguns milhões para quando eu tiver 50, 60 anos começar a aproveitar a minha vida? Imagina, eu quero comprar o Rolex com 30 anos, eu quero andar de Ferrari antes dos 40, eu quero aproveitar isso daqui, meu caro, antes que a terra consuma todo o meu corpo, então eu preciso usufruir desse dinheiro. E muitas pessoas experientes, elas fazem o mesmo, elas querem jogar o jogo na vida real, então a maioria, ela acaba distribuindo também. Bom, recentemente a gente teve o maior volume transacionado aqui nos 80 mil dólares, ele acaba sendo uma região de suporte, tá? Essa região aqui dos 80 mil dólares foi uma fase de capitulação, onde gerou essa alta quantidade de supply aqui. Essa é uma capitulação de curto prazo, a primeira capitulação que nós temos de um bear market profundo, eu vou te explicar o porquê. Mas quando a gente olha para esse supply que desceu, foram as pessoas que compraram Bitcoin lá nos 118 mil dólares, desesperadas. As pessoas compraram nos 20 mil dólares. Essas pessoas aqui, ó, esses são os Bitcoins que vieram aqui para baixo. As pessoas que acreditaram na alta infinita, sabe aquele cara que entrou no mercado acreditando que ele ia rodar durante 10 anos? Acreditando na narrativa de que a alta seria infinita? De que ele só precisava acumular 0,1 Bitcoin porque MicroStrategy falou que essa parada vai chegar em 1 milhão de dólares e que todo mundo será milionário, porque só existe 21 milhões de Bitcoins e não existe um Bitcoin para todo mundo, e que 0,1 Bitcoin é o suficiente? Então, a pessoa que acreditou nisso, ela está realizando
prejuízo. A gente vê isso daqui nesses gráficos, vendo essas altas realizações de prejuízo, beleza? Bom, por que eu falo que o bear market ele está só no começo? Se a gente olha para a relação net, né, de realização de lucro e prejuízo, a gente vai ver que acabamos de iniciar uma consistência nas realizações de prejuízo. A gente sempre vê o início do bear market sendo marcado assim, com uma consistência e leves realizações de prejuízo. As realizações de prejuízo que foram marcadas recentemente, elas são muito pequenas ainda para uma capitulação cíclica. Capitulação cíclica é esse longo período aqui, ó, de dor máxima que nós temos no mercado. A gente teria que enfrentar muitas quedas ainda para a gente chegar dentro dessa dor máxima. Se a gente olha para os bear markets, a gente entende que o bear market ele é uma consistência onde ele vai levar a gente a essa dor máxima aqui. Olha para 2018, os números aqui eles são menores, tá? Obviamente, porque em 2018 a gente capitulou com Bitcoin em $3.000 e aqui a gente capitulou com Bitcoin em $15.000, ou seja, a mesma quantidade de Bitcoin. Aqui ela tem 5 vezes mais volume, né, no preço aqui em cima. Mas a gente olha para essas capitulações aqui, ó, acontecendo, e a gente sabe que a capitulação cíclica, ela é dolorosa, ela leva tempo. Se a gente olha para esse período aqui, nós estamos apenas no começo, ainda tem espaço para o mercado capitular. E eu tô falando tudo isso para você porque a gente vai colocar o Soper na nossa frente para a gente entender qual fase do ciclo nós estamos. Mas eu quero que você saiba que nós estamos entrando em 2026 exatamente com os dados bem negativos para o Bitcoin. Tem pessoas que acreditam que 2025 foi o ano de bear market, só porque nós não tivemos performance. Olha só, falta de performance não significa bear market. Um bear market é uma fase onde a gente vai buscar a capitulação cíclica, onde a gente vai buscar um evento de desalavancagem do mercado. Falta de performance não faz desalavancagem no mercado. Sabe todas essas Bitcoin Treasuries? Então, sabe todo esse oba-oba, essa festinha que aconteceu nos $100.000, todo mundo pivotando suas empresas para poder comprar Bitcoin, colocando 100% do seu caixa nesse ativo, gerando dívida para poder comprar mais Bitcoin, porque Bitcoin é alta infinita, e simplesmente criando esse sistema de alavancagem? Então, isso daqui ainda não foi desalavancado. Muita coisa acontecerá ao longo de um bear market profundo. Do mesmo jeito que a 3AC, a Celsius, a Voyage e a FTX se alavancaram no ciclo passado, elas simplesmente foram liquidadas. E alavancagem não significa você entrar na corretora e pegar 3 vezes ali de dinheiro para você operar. Alavancagem significa você pegar um dinheiro emprestado de que não é teu, para que você aumente a sua posição. Você pode fazer isso pegando de banco, pegando do vizinho, pegando da corretora, colocando colaterais ao redor disso, criando uma bola de neve que em um determinado momento, um gatilho faça com que não dê tempo de você correr atrás e desfazer toda essa bola de neve. E é aí que a gente tem um evento de desalavancagem do mercado. Esse evento ainda não aconteceu para esse ciclo. Nós tivemos sim uma alta performance, nós tivemos altas realizações de prejuízo recente, mas isso é apenas o começo. Eu espero que em 2026 nós iremos encontrar essa fase de capitulação cíclica. E o porquê que eu falo isso? Bom, quando a gente volta para a primeira aba que eu mostrei aqui para você dentro dessa análise, que foi o Soper, o indicador que lá no fundo do mercado me ajudou muito a tomar as decisões de compra, entendendo que o evento da FTX ele era um evento final de capitulação. O mesmo indicador que me mostrou ali uma confirmação de que saímos do bear market, aonde eu fui audacioso o suficiente para escrever é improvável que o preço volte em $15.000 e para mim eu acho impossível voltar para $10.000. Nesse momento esse indicador ele está mostrando que nós estamos em bear market. Como esse indicador ele funciona? Temos uma linha preta aqui em cima. Quando nós estivermos em bull market, nós vamos encontrar essa linha preta como suporte. Quando nós estivermos em bear market, nós vamos encontrar essa linha preta como resistência. E ficar abaixo dessa linha preta significa que nós estamos em bear market. Acima dela, nós estamos em bull market. A gente vai ter os eventos de dor máxima ali, a gente pode ver a FTX marcando isso daqui, a 3AC marcando isso daqui, mas esse momento
momento é um momento onde a gente começa a fazer pivôs de baixa abaixo desse indicador. Flertar com esse indicador é uma transição de ciclo, tá? Onde a gente sai ali de bear market para bull market, se mantém em bull market durante um período, e agora a gente está começando a flertar isso daqui, a gente está começando a ficar abaixo dessa linha neutra. Isso daqui significa que sim, nós estamos em bear market, porque as pessoas elas estão realizando prejuízo. Esse sentimento faz com que o mercado ele fique negativo. Sabe quem está com um sentimento positivo? Quem é que está com vontade de colocar dinheiro para dentro? Quem é que está confiante de comprar nos 80 mil dólares? Quem é que está acreditando que agora é hora de vender a casa e colocar tudo para dentro do mercado? Ninguém. Todo mundo estava acreditando nisso quando as coisas estavam subindo ou depois da gente ter um evento de desalavancagem, que é uma capitulação cíclica. Esse momento é o momento onde ninguém quer colocar dinheiro para dentro do mercado. Se ninguém quer colocar dinheiro para dentro do mercado, significa que a demanda pelo ativo, ela cai. E se a gente tem oferta entrando, que são os players realizando prejuízo, a gente começa a entrar nesse sentimento de bear market. O bear market, ele é exatamente uma movimentação onde as baixas elas são mais consistentes do que as altas. Simplesmente assim. Mais vendedores do que compradores. E ponto final. E quando a gente olha para o Soper, a gente vê ele flertando abaixo dessa região aqui durante um longo período, acaba nos mostrando que nós estamos em bear market. Se a gente voltar acima disso, começar a se sustentar acima disso, aí a gente pode trabalhar como nós trabalhamos no dia 23 de janeiro, falando que o bear market acabou, que a gente já estava fora daquilo ali, que as coisas iriam ficar mais positivas. Mas eu quero que você saiba que isso daqui é apenas o início. A gente precisa de grandes mergulhos dentro do Soper, a gente precisa de grandes mergulhos nas realizações de prejuízo para a gente poder chegar dentro da fase de capitulação. A fase de capitulação, ela não é somente marcada por um indicador como o NUPL, que vai mostrar essa região vermelha aqui. Ela é marcada por um evento, um conceito, um movimento de desalavancagem do mercado, aonde o risco ele sai totalmente da mesa e a gente passa a ter o mercado leve para poder subir mais uma vez. Eu espero que isso vá acontecer em 2026 e se isso acontecer em 2026, eu estarei pronto para entrar com os dois pés no peito, entrando com a maior quantidade de capital que eu puder, porque eu sei que aqui é uma grande oportunidade cíclica. Aqui é uma região onde muitas pessoas irão fazer muito dinheiro. A última vez que isso aconteceu para mim mesmo foi em 2022, 2023. De lá para cá, todas as movimentações elas eram mais cautelosas, porque a grande bagatela ela deve entrar na capitulação cíclica. E essa oportunidade ela estará para todo mundo em 2026. Mas algumas pessoas vão ser bunda mole, vão esquecer o mercado e vão talvez olhar para isso daqui lá na frente. Outras pessoas estarão sedentas dia após dia, olhando para o mercado minuto a minuto, tentando entender se a gente chegou na fase de capitulação ou não. Essas pessoas conseguirão identificar a capitulação cíclica. As outras, não. Elas irão voltar quando a gente estiver em euforia, em oba-oba, mais uma vez. E uma coisa eu te garanto, vale a pena você estar presente aqui até a gente chegar dentro dessa capitulação cíclica. E até a gente chegar lá, o que nós fazemos? Preservamos patrimônio e multiplicamos o nosso patrimônio nos ativos que estão em tendência de alta. E é isso que eu venho fazendo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Carteira essa que segue acumulando patrimônio ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas. Se você quiser ter acesso a todas as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, se você quiser que eu, Gui Telles, faça a compra e a venda, você copie e cole as minhas decisões, ou seja, os meus resultados, e eu tô te provando aqui na análise de hoje que desde 2022 as informações elas são extremamente assertivas. Você quer copiar, você quer ser um dos meus clientes ao longo de 2026? Então, essa é a oportunidade de você começar o ano ao meu lado. Para você fazer isso, clica no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, tá? Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Aquilo que eu, Gui Telles, estou comprando, estou vendendo. Basta você copiar e colar as minhas decisões.
Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. O fato é que para você entrar para a carteira Rumo a 1 Milhão, você não precisa de análise, de experiência, de indicadores, você não precisa entender como que esse jogo funciona. Tudo que você precisa fazer é confiar e seguir as minhas decisões. E essa confiança eu te mostro aqui dentro do YouTube, eu te provo com várias coisas que aconteceram no passado de que elas são assertivas. Se você quiser estar junto comigo ao longo de 2026, agora é um excelente momento para você começar o ano junto comigo. Bom, lhe desejo um feliz ano novo. Essa foi a nossa primeira análise do ano e ainda temos muitas outras ao longo desse ano. Esteja minuto a minuto sedento por essa fase de capitulação cíclica. Se você quiser estar junto comigo dentro dela, carteira Rumo a 1 Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Um forte abraço. Quase engasguei aqui. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!